Bom dia a todos. Meu nome é Murilo Flores, sou corresponsável pelo CET da Santa Casa da Bahia e atual diretor científico da Sociedade de Anestesiologia do Estado da Bahia. O tema da aula de hoje é hipotermia perioperatória inadvertida. Essa, como vocês sabem, é uma complicação bastante comum no perioperatório. Entretanto, é uma complicação de fácil prevenção e também de complicações altamente deletérias para os pacientes. Antes de entrar no tema propriamente dito, é importante que nós relembremos algumas definições. A temperatura corporal central normal, como todos sabem, ela gira em torno de 37 graus Celsius, podendo variar de meio grau para cima ou para baixo. Então, consideramos normotermia uma temperatura entre 36 e 37,5. A hipotermia leve ela é definida como uma temperatura entre 34 e 35,9, a hipotermia moderada entre 30 a 33,9 graus Celsius e a hipotermia grave, uma temperatura central corporal menor do que 30 graus Celsius. Quais são as complicações da hipotermia inadvertida? Mais à frente nós vamos destrinchar isso melhor, mas a título de citação podemos dizer que são principalmente infecção de sítio cirúrgico, complicações cardiovasculares, retardo na cicatrização de feridas, atraso na recuperação e alta hospitalar, em virtude da lentificação na metabolização dos fármacos anestésicos administrados, aumento de sangramento e demanda por transfusões, além de tremores e desconforto térmico. Sabemos também que a hipotermia ela faz parte da tríade letal do trauma, que é composta, além da hipotermia, por acidose metabólica e coagulopatia, e esses três elementos se retroalimentam num ciclo vicioso de aumento de mortalidade. Na década de 80, até a década de 80, era tido como uma temperatura habitual após cirurgias abdominais em torno de 34,5 graus Celsius. Isso era visto até aquele momento como uma consequência normal da cirurgia e esse achado era tido como relativamente inofensivo. E até então os aquecedores eram ineficazes também. Atualmente, nos dias atuais, sabe-se que a hipotermia perioperatória ela não só traz desconforto, mas ela traz impacto em mortalidade, de modo que o controle da temperatura é atualmente uma medida de qualidade da assistência perioperatória pelas diversas sociedades e serviços mundo afora, e a manutenção da normotermia em muitas instituições ela está atrelada ao repasse de recursos financeiros e à própria remuneração dos profissionais de saúde. É interessante que nós façamos uma breve explanação sobre a fisiologia da termorregulação. A termorregulação nos indivíduos homeotérmicos, ele é um sistema que tem três componentes básicos. O centro termorregulador, localizado no hipotálamo. Esse centro termorregulador recebe aferências de um sistema composto pela pele, tecidos profundos, medula espinhal e o próprio encéfalo. Esse é o sistema aferente. E o terceiro componente é o sistema eferente, que divide-se basicamente em dois segmentos. O segmento comportamental, que é o segmento que é voluntário, e a parte autonômica, né? A parte autonômica da eferência da termorregulação, que basicamente é composta por três mecanismos: o suor, a vasoconstricção e o tremor. Então, no indivíduo anestesiado, naturalmente que a resposta comportamental ela estará abolida. Então, a termorregulação ela se dará através puramente do sistema autonômico. Cada uma dessas respostas, suor, vasoconstricção e tremor, ela é desencadeada a partir de um limiar. Então, cada resposta tem o seu limiar e tem uma intensidade máxima, a depender da aferência que o sistema recebe. A sinalização térmica aferente, ela
acontece através de células sensíveis ao frio e células sensíveis ao calor, que são diferentes. As células sensíveis ao frio vão transmitir o impulso nervoso para o centro termorregulador através das fibras A delta. As células sensíveis ao calor o farão através das fibras C, através do trato espinotalâmico, principalmente, ou outras estruturas na medula anterior. Essas células sensíveis ao frio e ao calor estão presentes em diversas estruturas do organismo, sendo que 20% delas, aproximadamente, estará no próprio hipotálamo, outros 20% em outras estruturas do encéfalo, 20% na medula espinhal, outros 20% em estruturas torácicas e abdominais profundas e 20% apenas estará na pele. As respostas termorregulatórias eferentes, por sua vez, falando aqui especificamente da regulação autonômica, elas atuarão de duas formas, ou no aumento da produção de calor ou na modificação da perda de calor. Como é que ocorre o aumento da produção de calor? Pode ser através do tremor ou através da termogênese sem tremor, que se dá através da metabolização da gordura marrom. A modificação na perda do calor, por sua vez, pode acontecer através da sudorese, ou seja, um aumento da perda de calor e que vem juntamente com a vasodilatação, ou a manutenção do calor, ou seja, diminuição da perda de calor através da vasoconstricção. Então, cada resposta, vasoconstricção, suor e tremor, elas são desencadeadas através de um limiar de temperatura. O indivíduo homeotérmico, o indivíduo com temperatura normal, ele estará dentro de uma faixa interlimiar em que nem a resposta de suor, nem a resposta de vasoconstricção será desencadeada. E essa faixa entre os limiares dessas duas respostas é chamada de variação interlimiar, que corresponde a menos de 1 grau Celsius, décimos de grau Celsius, em torno de 0,2 a 0,5 graus Celsius. Então, qualquer variação de temperatura central fora dessa faixa desencadeará algumas destas respostas. No indivíduo anestesiado, por sua vez, como vocês podem observar aqui, no indivíduo exposto a concentrações crescentes de desflurano, alfentanil, dexmedetomidina ou propofol, esses limiares ao calor e ao frio irão se modificar, de modo que o limiar da resposta ao frio irá diminuir consideravelmente, como vocês podem observar aqui. O limiar de resposta ao calor irá aumentar discretamente. Desse modo, a variação interlimiar, que no indivíduo normal girava em torno de 0,3 graus Celsius, ela passará a 2 a 4 graus Celsius. Significa dizer que no doente anestesiado, a temperatura corporal ela irá variar nesta magnitude que vocês podem ver aqui, sem que o organismo desencadeie nenhuma resposta contrarregulatória a essa alteração. O mesmo acontece na anestesia regional de neuroeixo. Quanto maior o número de dermátomos bloqueados, como na anestesia, na raquianestesia, por exemplo, ocorre o mesmo fenômeno, diminuição do limiar para desencadeamento da resposta de vasoconstricção e tremor, aumento no limiar do suor. Da mesma forma, ocorre o aumento da variação interlimiar da regulação térmica. O que acontece no decorrer do procedimento anestésico com a temperatura central e periférica? Inicialmente, a partir do momento da indução anestésica até a primeira hora, ocorre uma vasodilatação periférica, de modo que isso promove uma redução na temperatura central e um discreto aumento na temperatura corporal periférica. Esse fenômeno é o fenômeno de redistribuição do calor corporal. A partir da segunda hora,
observa-se uma perda de calor pela periferia e uma redução da produção de calor em função do hipometabolismo. Então, o paciente continua a perder calor, continua a ter sua temperatura reduzida num ritmo menor, porém contínuo. A partir de em torno da terceira à quarta hora, o limiar da vasoconstricção termorregulatória periférica será atingido, numa temperatura ali em torno de 33 a 34 graus, e o paciente não mais perderá calor, entretanto ele atingirá um platô de hipotermia que será mantido. A partir do momento que esse platô é atingido, é mais difícil reaquecer esse paciente para as temperaturas normais, justamente porque a vasoconstricção periférica ela dificulta a troca de calor entre os meios de aquecimento e o paciente. Como vocês sabem, nós teremos então um indivíduo com a termorregulação alterada, como acabamos de ver, exposto a um ambiente frio da sala cirúrgica. Com isso, a perda de calor será contínua e inevitável. Como vocês sabem, a irradiação é a forma de perda de calor mais comum no ambiente perioperatório, correspondendo a 60%, seguido da convecção, 20%, evaporação, 15% e condução, apenas 5%. Quais são os fatores de risco para hipotermia perioperatória? Alguns pacientes são mais propensos a essa complicação, sobretudo os recém-nascidos, em virtude da sua elevada superfície corporal em relação ao peso, a ocorrência de baixas temperaturas no centro cirúrgico, um fator de risco importante, anestesia geral com bloqueio neuroaxial. Nós vimos que, por diferentes mecanismos, a anestesia geral e a anestesia neuroaxial contribuem para a hipotermia. Quando nós somamos essas duas técnicas, a chance desse paciente fazer hipotermia é ainda maior. Os idosos, como nós sabemos, também estão mais propensos à hipotermia. O paciente que já chega na sala hipotérmico, ele é um paciente de mais difícil controle de temperatura e está mais propenso a fazer hipotermia. Pacientes hipotensos, aqueles submetidos a grandes perdas sanguíneas, maior do que 30 ml por quilo. Os pacientes em que são submetidos a cirurgias com grandes exposições corporais, sobretudo cirurgias abdominais oncológicas, e as anestesias com duração maior do que 30 minutos. Com relação à monitorização, nós sabemos que os sítios de monitorização fidedignos para a temperatura central são artéria pulmonar, membrana timpânica, temperatura esofágica e nasofaringe. Existem alguns sítios de medição de temperatura periférica que podem se correlacionar melhor ou pior à temperatura central. A temperatura temporal, medida na região temporal, ela tem se mostrado com melhor correlação com a temperatura central em relação à temperatura axilar ou à temperatura medida em outro sítio na pele. Então, na falta de na falta da possibilidade de uma adequada monitorização da temperatura central, é desejável que se faça a mensuração da temperatura temporal. Como já foi mencionado anteriormente, existe uma série de complicações da hipotermia leve. A hipotermia leve já traz complicações sérias para o paciente cirúrgico, como a gente pode ver demonstrado nessa meta-análise publicada no Anesthesiology em 2001. Então nós vemos aqui que existe um aumento na incidência de infecção de sítio cirúrgico, aumento na duração da hospitalização, aumento na perda sanguínea perioperatória, além do requerimento na demanda por transfusões sanguíneas, eventos cardíacos mórbidos, dentre outros, como vocês podem observar aqui, além de duração da metabolização de drogas, tremor pós-operatório, duração da recuperação pós-anestésica, desconforto térmico e aumento também plasmático de norepinefrina. Essa outra meta-análise, publicada em 2008 no Anesthesiology, mostrou claramente que a hipotermia leve, por si só, ela é capaz de aumentar a perda sanguínea em 16%. E com isso, foi observado também um aumento da taxa de transfusão
em 22% dos pacientes com hipotermia leve. Além disso, os pacientes com hipotermia leve eles têm uma maior incidência de infarto agudo do miocárdio, parada cardiorrespiratória e angina estável nas primeiras 24 horas após o procedimento cirúrgico. Além disso, como mencionado anteriormente, esse trabalho publicado no New England Journal of Medicine em 96 mostrou claramente que a hipotermia leve esteve implicada no aumento da infecção de ferida perioperatória em até 3 vezes, levando assim a um aumento de 20% na duração dos internamentos. De modo que, nos seus guidelines para prevenção de infecção de sítio cirúrgico, o CDC americano, em 2017, colocou como grau de recomendação 1, nível de evidência a manutenção da normotermia perioperatória como medida preventiva a essa complicação. O nosso Conselho Federal de Medicina também traz algumas recomendações nessa questão na sua resolução 2174, publicada em 2017. Então, o CFM coloca que entende-se por condições mínimas de segurança para a prática anestésica a disponibilidade de monitorização do paciente, incluindo determinação de temperatura e dos meios para assegurar a normotermia naqueles procedimentos com duração superior a 60 minutos e naquelas condições em que há alto risco da ocorrência de hipotermia perioperatória, independente do tempo. Seriam elas pacientes prematuros, recém-nascidos, história anterior ao risco de hipertermia maligna e síndromes neurolépticas. O NHS inglês traz alguns guidelines bastante detalhados sobre a manutenção da hipotermia perioperatória e nesses guidelines essa instituição coloca alguns fatores de risco para hipotermia perioperatória. São eles: pacientes ASA maior ou igual a 2, pacientes com temperatura pré-operatória menor do que 36, pacientes submetidos a anestesia combinada geral e regional, cirurgias de médio e grande porte e pacientes com riscos para complicações cardiovasculares. Então, esses guidelines recomendam que nas cirurgias com duração maior do que 30 minutos ou no paciente que apresente quaisquer daquelas condições de alto risco, se faça a monitorização da temperatura a cada 30 minutos, utilize-se aquecimento ativo e utilize-se também o aquecedor de fluido, se houver uma previsão de infusão de fluidos maior do que 500 ml. Os pacientes hipotérmicos no pré-operatório devem ser pré-aquecidos ativamente até atingir a temperatura de 36 graus antes que se inicie o procedimento anestésico cirúrgico. Como vocês sabem, existem vários métodos disponíveis para manutenção da normotermia. Os colchões térmicos correspondem ao método mais tradicional, mais antigo. Ele traz algumas deficiências. A primeira delas é que ele não permite uma troca de calor eficaz entre o colchão e o paciente, em virtude de que a perda por condução para a mesa cirúrgica ela é pequena. Além disso, o fato de o paciente estar sob aquele tecido estar sob uma certa pressão, a perfusão ali não é adequada na interface com o colchão e a troca de calor se torna ineficaz. Essa própria perfusão ineficaz também traz consigo o risco de complicações sérias como queimaduras. Então é um método não adequado. O método mais adequado para manutenção de normotermia e para tratamento de hipotermia são justamente as mantas de aquecimento por ar forçado, que elas atuam justamente na prevenção da perda de calor por irradiação. Além disso, elas permitem uma cobertura de área corporal maior e não tem o risco de queimaduras como os colchões apresentavam. Esse é o método mais eficaz disponível atualmente. O aquecimento de fluidos, ele também tem sua importância, sobretudo naquelas cirurgias em que se prevê uma infusão de fluidos em grande quantidade. É importante salientarmos que o aquecimento de fluidos ele não vai conseguir
aquecer o paciente, tirá-lo da hipotermia. Mas ele é importante de forma a prevenir que o paciente venha a desenvolver essa complicação. Como considerações finais, eu gostaria de trazer algumas mensagens e alguns pontos que eu gostaria que ficassem bem esclarecidos. A hipotermia inadvertida intraoperatória é um evento comum, entretanto, ele é bastante deletério, mas é de fácil prevenção. A primeira hora após a indução anestésica é o período em que há a maior queda da temperatura central. Então, esse é o período em que nós devemos atuar proativamente no aquecimento, sobretudo naquelas cirurgias de grande porte, em que após a indução anestésica, antes do início do procedimento cirúrgico propriamente, nós realizamos outros procedimentos invasivos, como aquisição de acesso venoso central, punção de artéria radial. Então, nesse período, entre a indução anestésica e o início da cirurgia, é importante que o paciente esteja devidamente aquecido, porque nesse momento é que a maior queda na temperatura central, e isso vai repercutir lá na frente. Crianças e idosos são mais suscetíveis. O controle adequado da temperatura, ele altera significativamente os desfechos, como nós acabamos de ver. E lembre-se sempre, a hipotermia perioperatória é um indicador de má qualidade na assistência anestésica. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Eu coloco disponível o meu e-mail para eventuais questionamentos ou dúvidas. Muito obrigado.